intenções. Pela alma dos fiéis falecidos, Irso Nogueira Bastos, Sebastião Paulo de Lima, Carlos Roberto Garcia, Dom Henrique Soares da Costa, Dom Bruno Gamberini, Dirce Landim Fábio, Antônio de Oliveira, Geraldo Batiston, Rubens de Oliveira, Brígida de Oliveira, família Zucchi, Luiz Pingitori, Emília Estouco Pingitori, Maria Estouco, família Flois, família Colombo, Agostinho de Castro Meira, Olímpia José Alcântara, Antônio Magalhães Alcântara, Carlos Roberto Serafim. Rezamos também essa missa em ação de graças pelos 57 anos de vida matrimonial de Edson Delesposte e Ivani Delesposte, pelos 90 anos de vida de Mercedes Landim Fábio. Também pedimos nessa missa a intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael e Santa Rosa de Lima. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs da comunidade Santa Teresa, você também que está acompanhando pelas redes sociais, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade humana. Todas as vezes que não fomos solidários, não vivemos o amor mutuamente, nós recorremos a Deus misericordioso, pedindo perdão. Yes.
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu o deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouve hoje a voz
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. E se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós acabamos de ouvir, mas vamos tomar aqui alguns versículos da liturgia da palavra, para depois nós refletirmos. Bem, na primeira leitura fala de advertir o ímpio
Deus constituiu e estabeleceu Ezequiel como vigia da casa de Israel. A sua missão é advertir o ímpio para que ele mude de vida. No Evangelho, Jesus instruiu os discípulos na vivência comunitária para que um possa corrigir o outro, em particular, com toda a caridade. Nesses mais de 30 anos de sacerdócio, eu rodei muito por aí, eu sou um padre muito rodado, e passando por muitas comunidades, fica assim latente numa reunião de pastoral, de movimento, às vezes questões tensas, pela maneira de um e de outro pensar diferente. Não se trata nem de um mau procedimento em questões de fé, mas às vezes aparecem as tensões, e eu tenho a impressão que às vezes a pessoa não admite que alguém chame a atenção, faça uma correção, chame a atenção dela. É complicado, porque a pessoa se arma e ela não admite tocar em certos assuntos. Por outro lado, às vezes a pessoa não quer se envolver e diz assim: eu não tenho nada com isso, cada um tome as decisões, viva do jeito que achar melhor. A palavra de Deus hoje mostra que não, que nós temos compromisso uns com os outros. O amor deve ser vivido mutuamente. Na segunda leitura, São Paulo escreve aos Romanos, dizendo: quem ama o próximo está cumprindo a lei. Não tenha dívida com ninguém a não ser o amor mútuo. Nessas vivências minhas por aí, nas cidades, nas paróquias, nas comunidades, um amigo meu veio comentar comigo, vou colocar um exemplo, imagine essa cena, e eu me impressionei com a postura desse meu amigo, achei louvável a postura dele, serve de exemplo para nós, Esse meu amigo conversando comigo disse assim: eu e minha irmã, nós estávamos indo na missa do padre fulano de tal, e ela começou a criticar esse padre fulano de tal. E olhei para ela, fiquei bravo e falei assim: minha irmã, você já falou isso para ele? Não, acha que eu vou falar isso para o padre? Não é para mim que você deve falar, é para ele. E se você não for falar para ele, não fale para mim. Você está falando da pessoa errada. Porque se você falar para mim e não falar para ele, eu vou falar para ele. Achei louvável, Ele dizia assim: Padre Ismael, o certo seria ela falar com o padre e colocar certas situações, colocar seu ponto de vista, dialogar com ele com todo jeito, com toda a caridade, Porque todo mundo precisa de uma conversa, de um conselho. Eu achei, e ele dizia assim: mas não é de hoje que eu tenho essa postura. Eu elogiei, falei: parabéns, porque nós temos que falar com a pessoa interessada. Por isso que Jesus, ele orienta muito bem os seus discípulos, Se ninguém matasse ninguém, não precisaria ter o mandamento não matarás, não é verdade? Se tem ali na Bíblia, não matarás, é sinal que muito antes irmão matou irmão. Para Jesus dizer dessa maneira, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. É sinal que ele sabia muito bem que haveria tensões, situações tensas dentro da comunidade.
e que precisavam ser resolvidas. Uma das piores coisas que existe é alguém guardar ressentimento de outra pessoa, mas não só nesse lado particular, em questão de correspondência ou não no projeto de Deus, né? Por isso que nós precisamos ficar atentos. A liturgia de hoje nos pede para nos envolvermos com a vida de outras pessoas, não em termos de fazer fofoca para terceiros, mas para procurar a pessoa, a própria pessoa, e dialogar com ela. Tomar cuidado na tonalidade de voz, para que ela não se assuste. Nós padres, quando participamos do retiro anual, esse ano não tivemos retiro por conta da pandemia, mas normalmente é um bispo que prega o retiro para os padres. Algumas vezes não, um pregador experiente, às vezes já tem acontecido de não ser bispo, mas na maioria das vezes é um bispo. Não me lembro qual deles e qual dos retiros, mas esse bispo dizia assim: eu, quando tenho que chamar a atenção de algum padre, eu gostei também da metodologia dele. Ele falou assim: eu, quando tenho que chamar a atenção de algum padre, eu combino com ele um almoço ou uma pizza. Vamos comer uma pizza? Vamos. E lá eu vou com ele para comer uma pizza, tomar um lanche. Eu pergunto para ele: padre, satisfeito? Satisfeito. Deseja mais alguma coisa? Mais um suco? Não, podemos ir embora. E o bispo diz: padre, antes de ir embora, gostaria de tratar com você um assunto, e coloca ali, faz uma correção fraterna. E esse bispo dizia assim: se for em outra ocasião, mas como ele está satisfeito, saciou a necessidade física, deu aquela relaxada, agora vai para a casa dele, vai adentrar no seu quarto e vai repousar. Ele está tranquilo, desarmado. Sempre consegui meus objetivos dessa maneira, esse bispo dizia, né? Então fica aí algumas dicas para nós, né? Porque eu fico incomodado, porque na primeira leitura não é o suficiente, Ezequiel, ter integridade diante de Deus. Não é suficiente as qualidades no quanto à vivência da fé, no seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Isso na vida de Ezequiel não é o suficiente para garantir a sua vida. Isto é, quando Deus chega até ele e diz assim: eu te estabeleci vigia da casa de Israel. Você deve advertir o ímpio. Se você advertir o ímpio a respeito da sua conduta para que ele se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, mas tu salvarás a tua vida. Eu fiquei impressionado com isso. Você vai advertir o ímpio, mesmo que ele não se arrependa da sua conduta, ele não se arrependendo, ele vai morrer, e tu salvarás a tua vida. Isso quer dizer o seguinte: se o profeta não advertir o ímpio, a sua vida está ameaçada diante de Deus. Ele pode perder a sua vida, a vida eterna, né?
Olha a responsabilidade que Deus transfere para Ezequiel como profeta. Ser profeta não é ser profeta para si mesmo, como uma honraria, nem na igreja determinados ministérios, não é em vista de benefícios próprios, como em status, né? Mas é uma responsabilidade ser catequista, ser ministro de Eucaristia, ser do canto litúrgico, ser o responsável por algum ministério na igreja, ministérios leigos, os leigos engajados. Nem mesmo ser cristão requer muito jeito, uma reflexão profunda, né? Será que eu sou cristão caminhando no individualismo, ali no meu mundinho, nas minhas coisas, ninguém me incomoda, eu também não incomodo ninguém? Será que isso é ser cristão? Ou será que ser cristão é fazer parte de uma comunidade? E quando acontecer de alguém chegar e chamar a minha atenção, eu tenho que abaixar minha cabeça e ouvir, ir para casa e refletir se aquela pessoa tem razão, ou se não, se Deus vai me iluminar para chegar e dizer, olha, não é bem isso que você falou, né? Vamos conversar. Mas, olha só, nós estamos refletindo sobre isso, e é tão importante viver o amor mutuamente, porque agora nessa época de pandemia, não, né? A gente quase não se encontra, não se reúne, então não tem quase problema. Mas quando as coisas estão fervendo, e nós estamos nos abraçando, nos cumprimentando, correndo para lá e para cá, e às vezes o tempo que não sobra, nós doamos para a comunidade, e já estamos tensos, e aquela tensão vem à flor da pele, e às vezes não ocorre a correção fraterna. No Evangelho, eu gostaria de comentar com vocês duas atitudes importantes. Na primeira parte do Evangelho, a correção fraterna, e nos últimos versículos, a oração. Correção fraterna e oração. Duas atitudes necessárias para que haja a vivência do amor mútuo e a prática da caridade. Quando Jesus diz, vai corrigi-lo, em particular, a sós com ele. Eu vejo como louvável a atitude de alguém que chega para outra pessoa, para aquela pessoa interessada, e não fica falando para outros, mas chega nela mesma e diz, olha, vamos sentar, vamos conversar. Convida a pessoa para comer uma pizza, pode me convidar para comer uma pizza que eu vou. Vamos comer uma pizza, aí você paga a conta, a pessoa fica feliz da vida e você vai falar, escuta, eu acho que você poderia melhorar em algumas coisas, você está exagerando, ou está cometendo um erro muito grave, na verdade. Se não for assim, vai ficar cada vez mais complicado participar da comunidade, e às vezes tem pessoas que vão desistir, né? Vão desistir, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Perfeito era Jesus Cristo. E Jesus é mestre naquilo que ele diz. Jesus é mestre naquilo que ele diz. Quando ele diz isso, é sinal que suas palavras e seus gestos, tudo que ele fez, tudo que ele falou, vai ao encontro da sua doutrina, né? Uma das cenas, dos acontecimentos do Evangelho que me veio em mente
falando de correção fraterna. Hoje é o 23º domingo do tempo comum do ano A, domingo da correção fraterna. Jesus fazia correção fraterna com os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, ou com outros discípulos. Muitas vezes Jesus não precisou nem falar nada. Advertiu Pedro com o seu olhar, logo após ser traído. Logo após ser negado por Pedro por 3 vezes. Advertiu Judas Iscariotes logo após ser traído, dizendo: Judas, é com um beijo que trais o Filho do Homem. No caso de Zaqueu, Jesus não precisou nem advertir Zaqueu. Olha, Zaqueu, eu acho que você está agindo muito, a sua conduta está sendo muito má. Eu tive o maior prazer de vir na sua casa, mas será que não dá para você mudar de vida? Jesus não precisou nem falar nada, pelo menos o evangelista não narra isso. Estando ali na presença de Jesus, recebendo o olhar de Jesus, sendo tocado por Jesus, Zaqueu se transforma e se converte. Não foi nem advertido verbalmente, mas ele diz: Senhor, metade dos meus bens eu vou dividir com os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver em dobro. Aí Jesus fala: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Então vamos nos preparar para sermos advertidos e vamos aceitar essa advertência, porque ela vem de Deus, né? A não ser que seja motivado por luta pelo poder dentro da comunidade, ou no ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro do ambiente familiar, isso pode ocorrer. Mas quando se trata de uma correção fraterna, de algo que Deus está por trás, vamos nos preparar para sermos advertidos e vamos aceitar essa advertência, porque faz parte da nossa caminhada cristã. Nós estamos aqui porque não somos perfeitos, estamos aprendendo, e é errando que se aprende, nós vamos aprendendo a fazer o certo, né? E não há ninguém que tenha idade tão avançada, que seja tão experiente, que não tenha que ser advertido. Às vezes pode ocorrer que sim. E essa é a vontade de Deus. Eu penso que é isso que a liturgia propõe para nós refletirmos hoje, nesse final de semana. Vamos agradecer a Deus por essa palavra que nos orienta, que nos forma, que nos torna solidários uns com os outros e que nos faz irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, em nome de todos os homens e mulheres do mundo, imploremos a Jesus, que está no meio de nós, que lhe conceda os bens de que precisam, dizendo com toda confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa Diocese de São Carlos e suas comunidades, pelos fiéis que nelas exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos profetas, sentinelas de Deus enviados à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmos, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos voluntários que servem os idosos com amor, pelos que visitam os doentes e os ajudam, e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, pelos que sentem a maldade e a indiferença de alguém, e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aí permanecem no amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Abençoai o povo brasileiro que amanhã comemora a sua data cívica da independência, com a bênção da paz e da solidariedade fraterna para este tempo de crise, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus Cristo, que prometesses estar no meio de nós, quando 2 ou 3 se reúnem em vosso nome, ajudai-nos a escutar a vossa palavra e a abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Alma e criatura lhe deste, coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por essa oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Mas essa não é a 3, essa é a 7. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando até o fim, amastes nele nossa humilde condição. E ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamarmos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Teresa e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Paulo César, Dom Eduardo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Ó seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O reino de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. O reino de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. O reino de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos
você que fez a sua comunhão espiritual, que não pôde estar presente na igreja Santa Teresa hoje, reze comigo no seu pensamento, no seu coração, essa oração. E todos aqui na igreja também acompanhem com muita devoção. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós, ó Jesus, sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por esses dons do vosso Filho, viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um instante, por favor. Nós temos os próximos compromissos dessa semana. Na quarta-feira, dia 9, 7 da noite, novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui na Igreja Matriz Santa Teresa. Próximo sábado, dia 12, 3:30 da tarde, missa na São Francisco. E às 5:30, missa na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No domingo, dia 13, 8 da manhã, São Judas, 9:30, São Francisco, 10:40, São Judas, e 7 da noite, a missa aqui na Matriz Santa Teresa. E atenção aos coordenadores da Pastoral do Dízimo, por favor, passar na Secretaria Paroquial da Santa Teresa para pegar os envelopes. Muito obrigado. Vamos agora pedir a bênção de Deus, que Deus conceda a vocês muitas bênçãos nessa semana que se inicia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes, no conhecimento e no amor de Deus e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Precisa de ti, muito mais que possas imaginar. Deus precisa de ti, muito mais que possas imaginar. Precisa de ti, muito mais que das estrelas. Precisa de ti, muito mais que do mar. Precisa de ti, muito mais que da terra. Precisa de ti. Precisa de ti, muito mais que das estrelas. Precisa de ti, muito mais que do mar. Precisa de ti, muito mais que da terra. Precisa de ti.
estrelas, precisa de nós muito mais que do mar, precisa de nós muito mais que da terra, precisa de